Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor continue repousando em cada coração, neste dia em que estamos ainda estudando a lição à distância com os irmãos, e hoje estudando o texto da Palavra de Deus, dando continuidade ao tema sobre a Trindade. Como se pode ver, na lição 7, hoje veremos os nomes que aparecem na Bíblia para as pessoas da Trindade Santa. Esses nomes que aparecem na Bíblia são aplicados para cada uma das pessoas da Trindade. E hoje, dia 17 de maio de 2020, nós temos como fundamento da lição de hoje o texto que está em Juízes, no capítulo 13, verso 18. E o anjo do Senhor lhe disse: por que perguntas assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Constantemente nós encontramos na palavra de Deus encontros, manifestações de seres celestiais que se apresentavam para comunicar-se com os homens. Eram teofanias, através de manifestação divina em forma de anjos. E há um destaque quando os textos bíblicos caracterizam e apresentam o anjo com esse título especial, o anjo do Senhor. E é esse título que aparece aqui para o livro de Juízes, quando o anjo do Senhor se apresentou e se identificou como maravilhoso. Quando vamos encontrar declarações semelhantes a essa para as pessoas da Trindade? A referência da nossa lição está em Êxodo, no capítulo 3, versículos de 1 a 6. E diz assim o texto: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse-lhe: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Como se percebe, esse anjo tinha algo mais do que simplesmente um anjo das diversas aparições. Esse anjo se apresentou aqui e foi tido como o próprio Deus, como uma manifestação especialíssima para trazer uma revelação também de grande vulto, de grande valor para a história do relacionamento de Deus com os homens. O objetivo geral da nossa lição:
mostrar como a Bíblia apresenta os nomes da Trindade Santa, conservando a natureza de um Deus trino. Veremos que os nomes usados tanto para Pai, como para o Filho, como para o Espírito Santo, mantêm de igual modo a natureza divina para cada uma das pessoas. Os objetivos específicos: reconhecer os nomes aplicados para o Deus Pai no Antigo e no Novo Testamento. Mostrar os nomes para o Deus Filho, como aparece na Bíblia, também nos dois testamentos. E explicar como a Bíblia trata o Espírito Santo, quais os nomes que também são dados ao Espírito Santo. A introdução da nossa lição diz assim: veremos nesta lição como os vários nomes com os quais as pessoas da Trindade Santa são citadas na Bíblia preservam a natureza da divindade única expressa no Pai, de onde emana as qualidades pessoais em ação triuna. O tópico 1. Nomes aplicados ao Deus Pai. 1.1. No Antigo Testamento. Como já vimos, em Êxodo 3:14, disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais ainda: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Esse termo, eu sou o que sou, gerou para Moisés uma dificuldade para ele poder se expressar, para dizer às pessoas com quem ele devia se comunicar, quem ele havia enviado a eles. Eu sou o que sou. Parece estranho para Moisés, mas aqui está o Senhor dando uma demonstração de qualidade perene, do ser perene de Deus. E isso é muito importante para que ficasse claro que o nome de Deus, muito embora ele se apresenta de vários nomes, mas o essencial nome de Deus é que Ele está presente sempre. E Ele tem o poder de ser constante e sempre presente. Em Gênesis, no capítulo 17, verso 7, diz assim: estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, entre a tua semente depois de ti, e em suas gerações por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus e a tua semente depois de ti. Vale ressaltar que o Senhor está mostrando aqui o seu interesse de que Moisés o reconhecesse como o eu sou, que estaria permanente, tanto naqueles dias com ele, como também nas gerações futuras. Quando Jesus foi anunciado a Maria, o anjo que apareceu deu a Deus, ou a Jesus, melhor dizendo, um nome de grande importância, um nome de um significado forte para o que estava previsto acontecer, porque
a geração pelo Espírito Santo de Jesus no ventre de Maria era justamente a presença de Deus em forma humana que estava sendo projetada e desenvolvida. Então o anjo disse para Maria, que está escrito aqui em Mateus 1:23, ou o que Isaías já havia pronunciado: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Cada nome que Deus se manifesta tem um propósito, e esse que ele usou aqui para, através de Isaías, deixar claro qual era o propósito desse nome, era justamente revelar que Deus estaria no meio dos homens, vivendo conosco. Por isso, ele disse: será chamado o menino Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Jesus também se apresentou com esse nome, o mesmo nome que Deus se apresentou para Moisés. Jesus também se apresentou, como se vê em João 8:58, disse-lhes Jesus, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Deus foi conhecido também como Jeová o Senhor. Em Êxodo 34, versículos 5 e 6. E o Senhor desceu numa nuvem e se pôs ali junto a ele, e ele apregoou o nome do Senhor. Passando, pois, o Senhor perante a sua face, clamou: Jeová, o Senhor, Deus misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade, e que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e dos filhos até a terceira e quarta geração. Com esses nomes, Deus é compassivo, longânimo, não rejeitará aquele que o procura. Abraão o chamou de Deus Altíssimo. Gênesis 14, 22. Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma: levantei minha mão ao Senhor, ao Deus Altíssimo e possuidor dos céus e da terra. Então, como vimos, o Deus Pai foi tratado dessas formas completamente expressivas da sua grandeza, se mostrando tanto a Abraão como a Moisés. No tópico 1.2, encontramos os nomes dados ao Deus Pai no Novo Testamento. E aqui Paulo reconheceu também como Deus o Pai. Desde há muito que a igreja aprendeu que o relacionamento de Deus com os homens está ligado ao vínculo paterno. E o próprio Jesus nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que está no céu. E Paulo reconheceu Deus como Deus Pai e deixou registrado em 1 Coríntios capítulo 8, verso 6.
Todavia, para nós, há um só Deus, o Pai de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Então, Paulo reconhecia esse título de Deus Pai, já revelado para a igreja nos seus dias. Também vamos encontrar no Novo Testamento os demônios reconhecendo Deus como Altíssimo. É outro nome de grande expressão dado para Deus. Em Marcos, no capítulo 5, versículo 7, diz assim: e clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Estes fatos que expressavam a apresentação de Deus, em cada momento ocorria em uma realidade da história de Israel. Nós não vamos abordar o fato em si, mas aqui se trata da manifestação dos demônios que estavam no homem de Gadara, quando Jesus se aproximou e os demônios, reconheceram Jesus como Filho do Deus Altíssimo, título expresso para o Deus Pai. Em Atos 16, versículo 17, aparece outro reconhecimento de pessoa que estava sob o domínio dos demônios e que também reconheceu Jesus como Filho do Deus Altíssimo. Esse título de Deus Altíssimo se repete muitas vezes no Novo Testamento, aplicando-se ao Deus Pai. Atos 16, 17. E esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Parece que não é muito comum encontrar o demônio falando a verdade. Nós sabemos disso, visto que a Bíblia o classifica como o pai da mentira. Mas nesse encontro de Paulo com espíritos demoníacos que estavam na moça, na adivinha, eles falam a verdade. E diz: esses homens são servos do Deus Altíssimo. Isso era verdade. E eles nos anunciam o caminho da salvação, verdade. Só que até a verdade que o demônio fala tem uma expressão ou uma realidade duvidosa. Mas nós não queremos entrar nesse contexto, mas o que apenas queremos focar aqui são os nomes pelos quais as pessoas da Trindade foram apresentadas, tanto no Novo como no Antigo Testamento. Quando o anjo do Senhor falou com Maria sobre o nascimento de Jesus, ele homologou, o anjo do Senhor homologou o que Isaías já tinha falado. E disse, como se vê em Lucas 1,32, este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Então a revelação da grandeza de Deus estava sempre presente no Novo Testamento, quando se ligava à comunicação com homens e mulheres.
Tópico 2. Nomes aplicados ao Deus Filho. Como já vimos em lições anteriores, Deus Filho é o Senhor Jesus Cristo, o Verbo que tomou forma humana, nasceu e foi chamado de Jesus. Já vimos isso em outras lições. No Antigo Testamento, nós vamos encontrar referências proféticas para o Deus Filho, expressando vários nomes. Segundo Isaías, seu nome seria maravilhoso. E ficou claro para os judeus que acompanhavam os feitos de Jesus, o Deus Filho, que realmente era maravilhoso. Houve testemunhos sobre esta veracidade do nome de Jesus como maravilhoso. Em Lucas, no capítulo 19, verso 37, diz assim: e quando já estava chegando perto da cidade, descia dos montes das oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz, por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Então, o título de Deus maravilhoso foi confirmado em Jesus Cristo através dos sinais e maravilhas que ele fazia. Não temos dúvida de que os feitos que Jesus realizou como homem, expressaram que, na verdade, ele tinha muito mais do que qualquer homem comum, e não se tratava de um homem superpoderoso, mas sim de Deus em forma humana, realizando grandes milagres. Em Apocalipse, no capítulo 3, verso 18, vamos encontrar um outro nome dado a Jesus, que também foi referendado antes por Isaías, que é conselheiro. E ele Jesus se apresentou em Apocalipse 3,18, dizendo: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Esse foi o conselho que Deus deixou bem claro através de Jesus Cristo como conselheiro, porque é um conselho que transcende a todas as qualidades e todos os desejos do ser humano. Conselho que vai desta vida para outra, verdadeira riqueza, verdadeira visão, tudo através de um contato com o Jesus, cujo nome é Conselheiro. Isaías chamou também Jesus de Deus forte. E Paulo confirmou isso. No Novo Testamento, Paulo confirma o que Isaías disse no Antigo Testamento. Disse que com Cristo habita toda a plenitude da divindade. Então não há limite para o poder expresso para Deus, para Jesus, como Deus forte, porque ele tinha realmente todo o poder. Colossenses 2:9, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E estáis perfeitos nele. Ele é a cabeça
de todo principado e potestade. Na verdade, a declaração de força e a característica de Jesus como Deus forte é algo sobrenatural. No 2.2, no Novo Testamento, há uma riqueza de nomes divinos para o Deus Filho. E nós, por questão óbvia de tempo, nós vamos pensar algum desses nomes para fortalecer o nosso assunto. Um desses nomes é que Jesus Cristo é Senhor. Romanos 15:6, para que concordes em uma boca, glorifiqueis ao Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Nome que expressa realmente a grandeza do Deus Filho. Ao citar o Deus Filho como Cristo, Paulo coloca-o no mesmo nível do reino com o Deus Pai. Efésios 5:5 confirma isso. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Vejam que Paulo coloca no mesmo nível Cristo e Deus. Tudo isso para expressar através dos nomes dados que o Deus Filho, Jesus Cristo, está no mesmo nível do Deus Pai. A Bíblia apresenta para o Filho o nome glorioso, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Essa é uma consumação dos nomes dados para o Deus Filho, que expressa a sua grandeza e a sua autoridade. Está lá em Apocalipse, no capítulo 19, versículo 11. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. E o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido com uma veste salpicada de sangue. E o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-nos os exércitos que há no céu, em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor, da ira do Todo-Poderoso. Esse texto mostra que João viu o próprio Senhor Jesus Cristo com esse título, quando nas suas vestes e na sua coxa estava escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E liga este nome precioso ao Jesus que nasceu de forma humana, quando nós já estamos sabendo que esse nome dado para Jesus é para o mesmo Jesus que estava no início da criação, quando se manifestou como a palavra, o Verbo de Deus. E aqui o apóstolo
João, quando o viu, percebeu claramente que o nome pelo qual ele se apresentava era a Palavra de Deus. O próprio Deus Filho se apresentou com o mesmo nome pelo qual Deus Pai era conhecido. Em Apocalipse 1, versículo 17, ele disse: Eu sou. E quando o vi, caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último, o que vive e fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves do inferno e da morte. Uma apresentação clara de nomes expressos exclusivamente para a Trindade, que mostra o poder. E quando ele diz eu sou, ele estava justamente se nivelando aquele mesmo eu sou que se apresentou para Moisés. E nós entendemos também, conhecemos textos em que Jesus se manifestou como eu sou, e que essa palavra deu uma demonstração de força tremenda. Quando Jesus foi preso no Getsemane, os soldados que vieram buscá-lo, ao procurarem por Jesus, Jesus disse: a quem buscais? A Jesus Nazareno. Sou eu. Quando ele dizia sou eu, os soldados caíam por terra, porque aquele sou eu ou eu sou era o mesmo Deus Todo-Poderoso que se manifestou no Antigo Testamento. Agora, no tópico 3 da nossa revista, o tópico final, os nomes aplicados ao Deus Espírito Santo. 3.1. No Antigo Testamento, veremos os nomes dados para o Espírito Santo. Davi, quando em pecado, rogou para que não se retirasse dele o Espírito de Deus, a quem chamou de Espírito Santo. Está no Salmo 51:11. Não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo. É muito interessante para nós que servimos a Deus, que adoramos ao Senhor, que cremos no Deus Trino. É de uma importância muito grande ver esses nomes dados ao Deus Pai, ao Deus Filho e também ao Deus Espírito Santo, porque muitos se expressam para Jesus como um ser humano de grande valia, mas não como Deus. Outros se expressam para o Espírito Santo como uma energia que emana de Deus, mas não como uma pessoa. E esses nomes que nós estamos vendo dados à Trindade são de atributos pessoais. Por ocasião da criação de todas as coisas, o mesmo Espírito Santo é chamado de Espírito de Deus. Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então esse Espírito de Deus, ou Espírito de Cristo, como aparece, é o mesmo Espírito Santo, que desempenha atributos humanos e que se nivelou às pessoas da Trindade pelos nomes que recebeu. Como Deus, Espírito Santo, é tratado no Novo Testamento.
como o Espírito de Deus, ele guia os seus filhos. Romanos 8:14. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, o Espírito de Deus aqui, que nós, sem nenhuma dúvida, o aceitamos como Deus Espírito Santo, é uma pessoa com atributos de guiar, de conduzir. Como Espírito de Cristo, ele marca os que são propriedades de Deus. Paulo, que se encarregou de deixar bem claro esses textos e esses temas de grande profundidade, deixou claro aqui: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, nota-se aqui Espírito de Deus, Espírito de Cristo, nomes que demonstram se tratar da mesma pessoa. Como Espírito do Pai, ele está em Mateus 10:20. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito do vosso Pai fala em vós. Esse Espírito do vosso Pai é um outro nome que aparece na Bíblia para o Espírito Santo, o mesmo Espírito. Aparece também como o Espírito do Senhor, ele nos dá liberdade. Paulo, escrevendo aos Coríntios, na segunda carta, no capítulo 3:17, disse: ora, o Senhor é Espírito, e onde o Espírito do Senhor, onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Expressão forte para demonstrar que o Espírito Santo tem vários nomes, mas sempre com o mesmo propósito. Sempre com o propósito de abençoar, fortalecer, guiar e orientar a igreja do Senhor. Ainda é apresentado como Espírito de santificação. Ele declara que Jesus é o Filho de Deus. Romanos 1:3. Acerca do seu Filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Notamos aí um trabalho unificado do Espírito Santo para apresentar Jesus. O próprio Jesus deixou claro com os seus discípulos que quando o Espírito Santo viesse, ele falaria do próprio Jesus e apresentaria Jesus e faria os apóstolos se lembrarem do que Jesus tinha dito. Um trabalho unificado. Como o Espírito Santo consolava as igrejas. Atos 9:31. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Esse nome faz jus ao título pelo qual Jesus prometeu a vinda do Espírito Santo, quando ele disse: eu enviarei sobre vós o Consolador, o outro Consolador, e ele vos fará lembrar todas as coisas que vos tenho falado. Como Espírito da glória, nos faz felizes por sofrer pelo nome de Cristo. Uma função muito forte, muito clara da presença do Espírito Santo
é capacitar alguém para sofrer pelo nome de Cristo. E o Espírito Santo desempenhou essa função. Foi apresentado por Pedro justamente como um que capacita o homem. Nós, homens, gênero humano, não temos muita facilidade de glorificar a Deus em meio a sofrimento, se não for pelo Espírito Santo de Deus. Só por Ele. Pedro disse aqui, na sua primeira epístola, capítulo 4, verso 14, se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Então, meus irmãos, concluímos que os vários nomes que a Bíblia apresenta para as pessoas da Trindade Santa são nomes que expressam a natureza de cada ação pessoal dos integrantes quando se apresentam agindo em uma perfeita harmonia. São nomes diversificados, aplicados tanto ao Pai como ao Filho, como ao Espírito Santo, mas sempre com o mesmo propósito, sempre com um único propósito de consolidar de uma forma triuna as qualidades da Trindade para nós. Deus nos abençoe, nos dê graça para estar certos que essa diversidade de nomes, como a Trindade é tratada, para nós é apenas uma expressão da grandeza de um Deus trino, um Deus único, verdadeiro, que se apresenta em 3 pessoas para manifestar o seu propósito para a sua igreja. Até a próxima, com a bênção de Deus.